A Toyota é conhecida por desenvolver características fiáveis, eficientes e inovadoras que encantam os seus clientes. A empresa japonesa tem um histórico de desenvolvimento inovador na indústria automóvel, especialmente no que diz respeito à criação de métodos alternativos de alimentação de veículos. E agora, a Toyota fez um grande avanço que pode mudar o jogo e possivelmente abalar a já decadente revolução dos veículos elétricos. Desenvolveu secretamente uma nova tecnologia que irá mudar completamente a forma como as pessoas encaram os veículos elétricos. Mas o que é esta nova invenção? Como irá afetar a indústria dos veículos elétricos? Um motor amoníaco é um tipo de motor que utiliza amoníaco como combustível. O amoníaco é um composto de um átomo de azoto e 3 átomos de hidrogênio. O que distingue o amoníaco é que não contém átomos de carbono, o que significa que, ao contrário dos combustíveis tradicionais de petróleo ou gás, não emite dióxido de carbono quando queimado. Isto faz dos motores a amoníaco uma solução potencial para reduzir a poluição no futuro. O grupo GAC, um fabricante estatal chinês do qual a Toyota Motor Corporation é um dos principais acionistas, fez um grande avanço no setor dos automóveis de passageiros. Concebeu o primeiro motor movido a amoníaco do mundo. Existem diferentes formas de fazer com que os motores a amoníaco funcionem eficientemente. A primeira forma consiste em dividir o amoníaco nos seus dois elementos, hidrogênio e azoto. O hidrogênio é depois utilizado numa célula de combustível para gerar eletricidade. Uma empresa estrangeira demonstrou este método com um trator John Deere que afirma ser o primeiro trator do mundo movido a amoníaco e com emissões zero. Outra forma de utilizar o amoníaco nos motores consiste em queimá-lo misturado com outros combustíveis, como o gasóleo, o gás ou o hidrogênio. Esta mistura facilita a ignição do amoníaco e a manutenção da combustão. A MAN Energy Solutions seguiu este método ao desenvolver um motor de amoníaco verde a 2 tempos para uso marítimo. A terceira forma é utilizar o amoníaco como principal fonte de combustível. Este método requer tecnologias avançadas, como a ignição por faísca, a ignição por compressão ou a ignição por compressão de carga homogénea. Estas tecnologias podem melhorar o desempenho e a eficiência dos motores a amoníaco através do controle do tempo e da pressão de combustão. Os motores a amoníaco são uma inovação empolgante que pode ser um fator de mudança para a indústria dos veículos elétricos. Eles podem oferecer uma forma mais limpa, mais barata e mais sustentável de alimentar os veículos. Além disso, podem reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e diminuir as emissões de gases com efeito de estufa que contribuem para o aquecimento global. Em suma, os motores a amoníaco têm o potencial de ser um fator de mudança na indústria dos veículos elétricos. A GAC afirma que seu impressionante motor de 2,0 litros e 4 cilindros é capaz de produzir 161 cavalos de potência e reduzir as emissões de carbono em 90%. De acordo com a Autocar, a empresa explicou em uma apresentação tecnológica que enfrentou vários obstáculos durante o desenvolvimento, como o aumento da pressão de combustão e o excesso de emissões de nitrogênio. O amoníaco é uma substância altamente tóxica usada principalmente como fertilizante, mas sua natureza inflamável o tornou um candidato para as futuras necessidades de transporte. Com 3,6 kWh por litro, consome cerca de metade da energia da gasolina. O amoníaco está sendo explorado como um combustível com baixo teor de carbono por várias organizações, mas há alguns desafios a serem superados. Em primeiro lugar, é mais difícil de inflamar do que os combustíveis fósseis tradicionais e também queima mais lentamente. O amoníaco é um composto de nitrogênio e hidrogênio que pode ser obtido a partir de fontes renováveis, como energia solar, eólica ou hídrica. Tem uma alta densidade energética e não libera dióxido de carbono quando queimado, o que o torna uma potencial alternativa de baixo teor de carbono aos combustíveis fósseis. No entanto, o amoníaco é tradicionalmente mais difícil de inflamar do que os combustíveis fósseis, que têm temperaturas de chama mais altas e energias de ignição mais baixas. Esse fato tem limitado sua utilização como fonte de energia alternativa para uma variedade de aplicações, especialmente na indústria de automóveis de passageiros, que exige alto desempenho e confiabilidade. Mas os engenheiros da empresa superaram esse desafio desenvolvendo um novo sistema de combustão que pode inflamar e queimar o amoníaco de forma rápida e eficiente. Eles utilizaram tecnologias avançadas como ignição por faísca, injeção direta e recirculação dos gases de escape para melhorar o processo de combustão e reduzir as emissões. Isso pode abrir caminho para o uso eficaz do amoníaco na indústria de automóveis de passageiros, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e a dependência dos combustíveis fósseis. Kei Yong-song, um engenheiro do Centro GAC, disse ao público: "Resolvemos o problema da combustão lenta do amoníaco e da sua utilização como combustível na indústria dos automóveis de passageiros. Estamos entusiasmados com o seu valor potencial para a sociedade e as aplicações comerciais." Explicou que o amoníaco pode ser utilizado como combustível em motores de combustão interna, células de combustível ou sistemas híbridos, dependendo das necessidades e preferências específicas dos clientes. Disse também que o amoníaco pode ser facilmente armazenado e transportado utilizando as infraestruturas existentes.
Ao contrário do hidrogênio, que requer alta pressão ou baixa temperatura, a Toyota tem uma abordagem diversificada para o transporte sem emissões que inclui uma combinação de combustíveis alternativos e veículos elétricos convencionais. A Toyota está a fazer experiências com veículos movidos a células de combustível de hidrogênio, como o Mirai, bem como com motores de combustão interna movidos a hidrogênio. A Toyota demonstrou este interesse ao participar em vários eventos de desportos motorizados para testar e avaliar esta tecnologia. A abordagem prospectiva da Toyota e o investimento na GAC sugerem que a empresa poderá adotar motores movidos a amoníaco em mercados como a China, eventualmente, expandir-se para outras regiões à medida que a tecnologia se desenvolve. Os avanços contínuos na tecnologia dos motores a amoníaco e o envolvimento estratégico de grandes empresas como a Toyota apontam para um futuro em que opções de transporte mais limpas e sustentáveis podem tornar-se uma realidade. A China tem o maior mercado de veículos elétricos do mundo, mas ainda existe uma forte procura de veículos tradicionais com motor de combustão interna. No entanto, há também sinais de que o governo chinês está a planear proibir a venda de veículos com motor de combustão interna, seguindo uma tendência semelhante às políticas da Califórnia. Isto poderia criar uma enorme oportunidade para os veículos movidos a amoníaco, uma vez que poderiam oferecer uma solução de baixo carbono e rentável para o mercado chinês. Os veículos movidos a amoníaco poderiam também reduzir a dependência das importações de petróleo e diminuir os níveis de poluição atmosférica na China. Os combustíveis alternativos, como o hidrogênio, o amoníaco e os combustíveis sintéticos, poderão dar uma nova vida ao motor de combustão interna. Estas opções inovadoras de combustível poderão tornar-se mais acessíveis do que os veículos totalmente elétricos no futuro, proporcionando uma opção atraente e amiga do ambiente a um leque mais vasto de consumidores, ao mesmo tempo que respondem a preocupações de conveniência. A Toyota tem uma posição sólida no mercado chinês e até criou veículos elétricos personalizados para esta região, mas a abordagem estratégica da empresa é dedicada a satisfazer as diferentes preferências dos consumidores. A exploração pela Toyota de tecnologias como o motor movido a amoníaco é coerente com esta estratégia global. Será fascinante ver se esta tecnologia avançará para a disponibilidade comercial, em caso afirmativo, se será implementada à escala global. No contexto da paisagem automóvel chinesa em mutação, a potencial integração de veículos movidos a combustíveis alternativos, como os que utilizam amoníaco, acrescenta uma dimensão interessante à transição em curso para opções de transporte mais sustentáveis. Embora o desenvolvimento do motor a amoníaco pela GAC e pela Toyota seja muito impressionante, estas empresas não foram as primeiras a explorar este espaço há quase uma década. O Instituto de Investigação Energética da Coreia fez progressos significativos ao produzir um veículo denominado AMV. Este veículo inovador utiliza uma mistura de 70% de amoníaco e 30% de gasolina, o que resulta numa redução significativa de 70% das emissões de carbono. O projeto AMV visava explorar a possibilidade de um motor totalmente alimentado a amoníaco, demonstrando a viabilidade desta tecnologia. É importante notar que o motor da GAC também produz algum dióxido de carbono. A empresa só conseguiu reduzir as suas emissões de carbono em 90%. Isto significa que utilizaram outra fonte de combustível na concepção do motor. Esta pode ser uma solução prática, dadas as propriedades do amoníaco, tais como a sua taxa de propagação da chama relativamente lenta, o que pode ser um desafio para os motores que funcionam a altas velocidades ou a baixas cargas. Ao combinar o amoníaco com outro combustível, o motor GAC pode efetivamente ultrapassar estes desafios e proporcionar um desempenho mais suave e versátil numa variedade de condições de condução. Esta abordagem híbrida pode potencialmente aumentar a praticidade e a capacidade de utilização do motor. Vários projetos abordaram os motores alimentados a amoníaco de diferentes ângulos, mas todos sublinham que estão em curso esforços para aproveitar o potencial do amoníaco como uma fonte de combustível mais limpa e sustentável para os motores de combustão. À medida que este campo continua a evoluir, é provável que novas inovações e otimizações contribuam para alcançar objetivos de transporte amigos do ambiente. Os motores a amoníaco poderão oferecer uma alternativa de baixo carbono e rentável aos combustíveis fósseis, reduzindo a dependência das importações de petróleo e os níveis de poluição atmosférica na China e não só. O que pensa sobre este assunto? Deixe-nos saber a sua opinião na secção de comentários.